Minha senhora, meu senhor, que relacionamentos são complexos, você já sabe. Mas tem uma questão que é importante a gente conversar aqui, que eu nunca conversei com vocês, que é a forma como nós olhamos o nosso relacionamento. Para que momento do relacionamento a gente olha? Principalmente duas formas. Você está olhando mais para o agora ou você está olhando mais para o depois? Você está olhando mais para o que está sendo feito agora ou para o próximo passo? E a gente vai perceber aqui nesse vídeo que normalmente homens olham mais para o agora e a mulher olha mais para o próximo passo. Então vamos conversar sobre isso, porque muitas vezes o que acontece é que principalmente naquela hora da conversa, do vamos alinhar as expectativas, a mulher acha que o cara está enrolando e o homem acha que ela está acelerando, não é mesmo? Isso já aconteceu com você? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes eu tenho 4 recados. Tenha paciência, tá, Servir? Vai rapidinho. 4 recados. Primeiro recado, me siga aqui no meu canal e deixe seu like nesse vídeo porque já engaja, tá bom? Se você puder me ajudar aqui, eu agradeço de fato. E, por sinal, além de você me seguir, não deixe de ligar a sineta. Por quê? Porque você é avisado, seja no seu celular ou seja aqui no YouTube, você é avisado quando chega vídeo novo. E por que é bom você ser avisado quando chega vídeo novo? Porque eu tenho o segundo recado aqui. O segundo recado é o quê? Toda quarta-feira, 12h30, eu estou aqui no YouTube ao vivo. Então o almoço de quarta-feira, 12h30 não, desculpa, 12h15, eu estou aqui ao vivo, tá bom? Então não perca o podcast, está sendo muito legal. Sem perceber, eu tô fazendo uma sequência, um conteúdo que parece que é quase como se fosse aulas de um grande curso, tá? Então esteja comigo, seja quando você entrar, quando você assistir meu podcast, você vai entender o tema, mas está sendo bem interessante porque eu tô amarrando todos os temas, tá bom? E mais, terceiro recado, o podcast fica gravado por uma semana e depois vai para o Clube dos Membros. Qual que é o Clube dos Membros? Clube dos Membros, você paga R$ 7,99 e você apoia aqui o meu projeto da Terapia do Bom Senso. Então aqui embaixo, seja no link da legenda ou aqui embaixo, tem um botãozinho para você assinar ou então você tem um botão escrito Seja Membro. Clica ali, R$ 7,99 você me ajuda. Além de você ter todas as gravações dos podcasts, você também vai ter conteúdos exclusivos, que essa semana vai começar. Eu vou explicar para vocês, eu vou contar para vocês como que é a minha experiência sendo daltônico, tá bom? É isso mesmo, vou começar assim. Mas enfim, pensa nisso, R$ 7,99. Se você não vai conseguir assistir os vídeos, pelo menos pense em apoiar o meu projeto, que tanto faço aqui de graça para vocês, tá? E o último recado e o mais importante, dia 8 de novembro, minha senhora, meu senhor, 8 de novembro, num sábado, eu estarei em São Paulo com meu evento presencial, Amar Sem Surtar, tá? E boa notícia para você, já tem o local. É essa semana que eu libero o link. Então tu prepara teu cartão, minha senhora. Tu prepara o teu Pix, tá? Vai ser mais barato. Se você pegar o primeiro lote, vai ser muito mais barato do que R$200. Vai ser mais barato do que isso, tá? Mas enfim, vai ser um evento, vai ser muito legal. É o meu primeiro evento presencial em que eu vou trazer os meus conceitos sobre relacionamento. Você vai poder me abraçar, vai ter camiseta, vai ter bottom, vai ter imã, vai ter um monte de coisa. Tá bom? Espero que tenha, mas vai ter tudo isso, mas principalmente vai ter eu, vai ter você. Boa, dia 8 de novembro em São Paulo. Já veja a passagem aí, já entra no Decolar, pega essas milhas do cartão, tá? É esses 4 recados. Agora vamos para o conteúdo. Vamos lá, gente. Quando a gente entra num relacionamento, o que a gente tem que perceber? Relacionamentos não é uma questão de eu resolver um problema de agora. O foram felizes para sempre, todo mundo sabe que é o quê? É uma mentira, infelizmente. Não que não dá para ser feliz para sempre, mas não nessa felicidade idílica, né? Então, muitas vezes, a gente tem que levar em consideração que tem algumas questões no relacionamento que nós queremos resolver e também nós queremos ter algum tipo de segurança, né? Ou seja, hoje em dia, por tanto medo que nós temos de as coisas darem errado, por nós estarmos cada vez mais frágeis, nós exigimos dos relacionamentos certas provas, que podemos dizer de provas de amor, que é uma coisa que todo mundo sempre, porque desde o mundo é mundo, desde que Adão encontrou Eva, sempre existiu provas de amor, sempre existiu treta e sempre deu errado as coisas. Mas o que acontece é o quê? Tem certos marcos, tem certas questões que nós queremos ter algum tipo de segurança, senão não dá para continuar. Um exemplo muito clássico, se um homem, né, vamos dizer assim, eu quando estava saindo com a minha esposa, se eu começo a sair com a minha esposa e ela começa a dar balão, dar perdido, já é algo que me desagrada, não é mesmo? Você deve estar passando por isso, ou estão dando balão em você,
Ou você está dando balão em alguém também, porque não tem ninguém aqui que seja inocente, né, minha senhora? Então, enfim, essa questão é muito importante a gente perceber. Tem algumas provas. Outra coisa, você conhece o cara ou conhece a mulher? Quais são os planos de vida deles? Quais são os planos de vida? Quer ter filho, não quer ter filho? Como é que é? Esses dias atendi uma paciente, a primeira coisa que o cara perguntou é: e aí, qual que é a sua perspectiva? Você quer ter filho ou não quer ter filho? A mulher ficou assustada, assim, sério que já chegamos nesse assunto? E daí ela falou assim, eu quero ter filho. Ele falou, não, é que com todo mundo que eu me relaciono eu gosto de saber qual que é a perspectiva, porque eu também quero ter uma família. Te pergunto, encantou ou não encantou o coração da minha paciente? É claro que encantou, entendeu? Então, nesse sentido, o que a gente percebe? A gente percebe que dependendo do que a pessoa fala, ou então às vezes dependendo do que ele pergunta, ou pode ser querendo ter prova de agora ou prova de amanhã, como foi esse caso. Ter essa prova futura, entende? Então, nesse sentido, é que eu vejo duas grandes questões. As questões do agora, eu tenho algumas questões que eu quero resolver agora, e tem algumas questões que eu quero resolver depois. Muitas vezes, veja só, tem muita mulher, né, minha senhora? Infelizmente, às vezes é você, né? Nação solteira, vocês às vezes estão passando por isso. Que é o quê? É um cara que tem todos os quesitos pro amanhã, mas agora ele não tá rendendo. Então é aquele cara que, é um cara que trabalha, é um cara que disse que quer ter família, é um cara que tem planos, fala em viagem, mas não te encontra. O esforço de agora ele não faz, mas tem todo o discurso do amanhã. Às vezes é o inverso, né? É o cara que agora, ele é presente, ele sai com você, ele dorme com você, ele te leva na feira, sai de mão dada, apresenta pra mim, coisa e tal, mas plano futuro, zero, zero. Não tem nenhum plano futuro. Então o que acontece é que muitas vezes a gente fica nessa. O que é melhor, o que é pior? O que eu quero, o que eu não quero? A primeira coisa, então, que eu quero falar aqui, nessa primeira parte do vídeo, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é que eu vou dividir, né, entre homens e mulheres. Porém, tá, os dois, claro que querem, né, tanto provas de que agora está funcionando, como também provas futuras de que as coisas vão dar certo, tá? Tem uma tendência masculina mais agora e uma tendência feminina a pensar no próximo passo, tá? Vou falar isso mais pra frente. Mas o que a gente tem que pensar é que o relacionamento é disso. Provas do agora, provas de que a pessoa está disposta agora e provas que a pessoa está disposta e está querendo amanhã. Ou então, questões que você quer resolver agora ou questões que você quer ter futuro. Porque é muito difícil a gente trabalhar só com uma pessoa que é muito presente agora, mas não tem plano futuro nenhum, ou uma pessoa que tem vários planos, fala, mas como está indisponível agora? É difícil, entende? E nós temos que pensar que muitas vezes o que acontece? Nós optamos por um desses dois lados. Então, muitas vezes tem gente que fala assim, agora o cara não é carinhoso, mas ele é um cara que é ponta firme. Ele é um cara que quer casar comigo. Ele é um cara que prova que ele me banca, né? Me banca assim no sentido, não no sentido financeiro, né? Ele me banca, ele me mostra pra todo mundo, ele apresenta pra todo mundo, ele publica no Instagram, enfim, qualquer coisa do gênero assim. Então assim, agora não tá tão legal, ele não é o melhor namorado, mas eu vejo que é o cara que tem mais perspectiva. Tá? E aí, a última coisa que eu digo aqui nessa primeira parte é o quê? O que a gente tem que pensar é que muitas vezes a gente olha o relacionamento como se fosse um emprego, como se fosse um cargo, não é mesmo? Às vezes tem aquele emprego que não te dá segurança nenhuma, mas é legal pra cacete, entende? Você tá animadíssimo, que é um projeto diferentão, coisa e tal, e assim, se der certo e se conseguir lá, sei lá, um patrocinador, aí vai dar certo, vai girar a coisa e tudo vai funcionar. Tem projeto que é assim, não é mesmo? Tem trabalho que é assim, e tem trabalho que é o inverso. Burocrático, meio chato, mas dá aquela estabilidade, entendeu? Então, podemos dizer hoje aqui que muitas vezes você tem um relacionamento freelance, sabe aquele relacionamento freelance, aquele emprego PJ, sabe? Tem muita gente que está se relacionando, é PJ, não tem carteira assinada e tá com o quê? Tá aí com cronograma, tá com carga horária de CLT, né? Vou ter que fazer um vídeo desse, tá bom? E tem gente que o quê? É o sonho, o quê? Encontrou alguém que é o servidor público. Chato, mas estável, não é mesmo? Minha senhora diz pra mim, qual que você tá? Qual que é o teu relacionamento aqui?
Não vou falar sobre isso, porque essa piada me veio agora, eu quero gastar isso em outro vídeo. Porque aqui a gente faz o quê? A gente vai reciclar a piada pra gente poder fazer mais piada ainda. Mas já botei um triplex na sua cabeça, não é mesmo? Seu relacionamento é freelance, é PJ sem garantia, é PJ com carga horária de CLT, é um CLT numa empresinha, é um CLT numa multinacional, ou então é um servidor público. Ah? Só sai de lá exonerar, eu só saio exonerada daqui. É, meus amigos. Pensa aí, tá? Mas enfim, tudo bem, entendeu? Pensou nessas coisas do ritmo, agora então vamos conversar sobre essa diferença de homens e mulheres. Por que que eu acho, então, que os homens, eles costumam pensar no agora? Eu já gravei aqui um vídeo chamado A Primeira Regra do Amor. É isso? Deixa eu ver aqui. Faz pouco tempo que eu gravei. Deixa eu ver. Primeira regra do jogo do amor. Por que o homem precisa conquistar e a mulher seduzir? Depois vocês dão uma olhada nesse vídeo aí, tá? Eu vou ver se eu coloco aqui embaixo também na legenda. E ali eu falo, homens conquistam, mulheres seduzem. Homens conquistam, mulheres seduzem, tá? O que eu quero dizer com isso é que o homem, então, ele está muito mais voltado para essa questão da posse, do segurar agora, do ter agora. Por isso que muitas mulheres também falam que você não pode ser muito fácil para o homem. Porque é como se, entre aspas, a graça do homem é conquistar. Uma vez que conquistou, ele perde a graça, né? Posso conversar sobre isso mais pra frente em outro vídeo, mas não é o que eu quero conversar aqui. Então, se nós formos pensar nesse tipo de tendência masculina, não é que você, minha senhora, não pode ter, mas na tendência masculina, o homem, então, o que ele vai fazer? Ele vai querer dados concretos agora de que você vale a pena. É por isso que muitas vezes, um exemplo, o homem conhece a mulher e muitas vezes ele quer ir direto para a questão da intimidade sexual. E na intimidade sexual é quase como se ele fizesse uma prova de fogo ou ele ficasse testando a mulher. Seja por vezes, por quantidade de vezes, ou então lá, enfim, fazendo lá o que ele bem deseja. Isso é um símbolo do que muitas vezes o homem quer. Ele quer ter certeza até onde você pode ir. É tipo pegar um carro e acelerar ao máximo para ver o quanto que aguenta o motor. Mesmo que depois ele nunca mais acelere tanto. Mesmo que depois ele viria se ter o marido pançudo, né, minha senhora? Esse teu marido no sofá, acomodado, né? Que aquele fogo não aparece mais. Mas se é assim na parte mais biológica, é assim também, a sensação que me dá, é assim também, os homens têm essa tendência também na parte emocional. Ele quer que você prove para ele que você é uma mulher tranquila, uma mulher legal, uma mulher que dá para contar, ele quer contar as coisas. Tanto que muitas vezes o homem, quando está conversando algumas coisas e a mulher tem tipo, ai, nossa, sério que você gosta disso? O cara se fecha. E muitas vezes ele nunca mais fala sobre o assunto. Por quê? Muitas vezes, eu acho um erro masculino, tá? Eu não acho que isso esteja certo. Mas também é um erro feminino, né? Já soltar tiro no começo, né, minha senhora? O que acontece é o quê? Porque ele percebeu que nesse ponto não tem abertura. E ele quer as coisas agora, ele quer estabelecer as coisas agora. Lembre-se, se a gente for pensar até mesmo naquele padrão bem clássico, né? De que o homem é o sujeito que constrói, vai atrás da caça, a mulher é aquela que mantém, né? Faz germinar a vida dentro dessa construção, vamos dizer assim. Então o homem ele quer ter certeza de que quando ele for levantar um muro, não tem nenhuma brecha, não tem amanhã. Ele tem que ter hoje. Se ele encontrou uma caverna, ele tem que ver se tem algum bicho lá dentro ou não tem. Não dá pra... vamos indo. Vamos descobrindo. Não dá. Ele tem que ver o fundo da caverna, tem que descobrir tudo e um jeito de tapar a porta. Por quê? Porque naquele mesmo dia as coisas podem dar errado. Então o homem, por ter essa visão até mais de caçador, por ter essa visão mais de realizador, né? Não precisamos também limitar o homem ao biológico, né? Fazer um biologismo aqui, ficar reduzindo ao homem como se fosse um bicho, um bruto. Mas o que acontece é que o homem vai ter essa tendência. Por isso que ele costuma pensar no agora e ele quer provas atuais, tá? O que acontece com essas provas atuais? O que ele quer? O que eu quero dizer com provas atuais? Ele quer que você prove para ele que você é de confiança e tudo aquilo. Teve uma vez um casal que eu atendi o homem, mas eu também conhecia a moça, enfim. E aí, o que aconteceu foi o quê? Ele chegou de início e falou tudo que ele fez. Tudo, absolutamente tudo. Sabe, uma sinceridade brutal. A mulher ficou assim, meu Deus do céu, né? O cara contou tudo, tipo, rasgou o peito, né? Aquele cara assim, ó, tipo... E ela não conseguiu contar tudo.
Ela não conseguiu fazer isso. E ele foi descobrindo as coisas que ela fez. Nada muito terrível, ela não fez nada demais. Mas ele foi se sentindo meio ofendido. Por quê? Pô, eu te contei tudo e você não me contou tudo. Entende? E o histórico dela era muito mais tranquilo do que o dele. Mas o que acontece, ele se sentiu mal, porque ele abriu o jogo. Ou seja, isso é muito prova atual. Eu vou te contar tudo. Se você aguentar, beleza. Se não, tchau. E veja que esse tipo de comportamento, como eu disse, é uma tendência masculina, mas eu já vi várias mulheres, vocês, mulheres escrevendo aqui embaixo. Ah, eu conheço o cara é pouco escroto, eu já corto. Entende? Então, por isso que eu estou dizendo, é uma tendência mais masculina. E também eu acho que é mais uma tendência masculina porque, na verdade, o homem pensa pouco em planos, tá? Porque assim, eu, no meu lugar de fala como homem, o homem ele pensa muito no encontrei uma mulher. Todos os planos futuros vai depender desta mulher. E como ela reage a eles. Como ela reage a eles. Porque o que acontece com o homem ele percebe, ou é a sensação que me dá, ou deveria perceber, que tudo aquilo de futuro dele, principalmente em família, em relacionamento, vai depender muito da mulher. Por quê? Porque é óbvio, né, gente? Porque a mulher, ela tem a tendência a pensar mais num processo, no próximo passo, como eu vou dizer daqui a pouquinho, mas além disso, é a mulher que engravida, é a mulher que cuida da casa, né, costuma cuidar da casa, tá bom, feministas? Não precisa me jogar pedra, ou se preocupa mais com a casa, é a mulher que vai estar mais próxima dos filhos, esse tipo de coisa, entende? E por mais que a mulher trabalhe, seja independente, coisa e tal, o homem percebe que o alicerce dele vai ser essa mulher. Então, nesse sentido, é que ele precisa. Ele não pensa muito no futuro, ele pensa no encontrei uma mulher, agora eu junto com ela vou construir alguma coisa. A mulher é diferente, tá? A mulher é diferente, eu já vou explicar. Mas enfim, vocês entenderam isso? Entenderam essa visão? O quanto vocês homens e vocês mulheres, que eu sei que a maior parte das pessoas aqui que assistem meus vídeos são mulheres, quanto vocês homens e mulheres, o quanto que vocês enxergam a realidade desta maneira? O quanto que vocês estão vendo a realidade dessa maneira, entende? Do agora, tá? E eu já falo qual que é os problemas de olhar a realidade para agora só, tá bom? Mas o quanto vocês estão vendo isso? Tá? Pensa aí na sua realidade. É essa a visão que você está agora? E muitas vezes, se você está sofrendo de carência, está se sentindo abandonado, queria alguém... Normalmente você está pensando no agora, você não está pensando no depois, tá? Então pensa aí, escreve aqui para mim aqui embaixo, tá? E qualquer coisa, comenta o que vocês estão achando disso. Segunda coisa agora, o segundo ponto é o quê? A tendência das mulheres a ver o próximo passo. Por quê? É claro que nós precisamos de provas atuais, mas as provas atuais, elas precisam me indicar algo futuro. As provas atuais precisam me indicar aquilo que eu vou ver na frente. Precisa me indicar um plano. Ou seja, mesmo que você não queira, tudo aquilo que é demonstrado agora, você vai pensar em projetar no futuro. Normalmente, assim, a imaginação mais tosca que existe, aquele dia que a gente está ruim de imaginação mesmo, é o quê? O que acontece hoje vai se propagar no futuro. O que acontece hoje eu projeto no futuro. Então, se eu tenho uma relação boa aqui, nossa, esse cara é maravilhoso, ele vai ser maravilhoso para sempre. Nossa, cara, essa mulher é fantástica, vai ser fantástica para sempre. Nossa, esse cara é escroto, vai ser escroto para frente. E vai piorar, entende? Quando a pessoa é fantástica, você acha que ele vai ser fantástico e vai melhorar. Quando a pessoa é ruim, você acha que ela vai ser terrível e vai piorar. Normalmente é isso. A imaginação mais, como eu disse, mais tosca que existe, vai pensar dessa maneira as coisas, tá bom? Então, por que a gente faz isso? Porque nós não conseguimos pensar só no agora, no atomismo do agora, entende? É por isso que não existe isso de, aproveite a vida, carpe diem. Não existe o carpe diem, entende? Não sei se vocês sabem, eu vou fazer um parênteses aqui. O carpe diem, o aproveita o hoje, aproveite o agora, né? Aproveite o dia, né? Ele era uma resposta a uma outra expressão chamada memento mori. Memento mori é lembre-se da morte. Lembre-se que você vai morrer, carpe diem, aproveite o dia. Isso é uma fala monástica. Você, minha senhora, que tem a tatuagem brega de carpe diem, saiba, isso foi fundado pelos monges, entendeu? Católicos, entendeu? De repente, uma palavra de liberdade virou um símbolo de uma igreja opressora,
engessada. Coitada da igreja católica, tem muita gente que acha tudo errado dela, deixa a minha igreja em paz. Mas o que acontece então é memento mori e carpe diem. Então você entende que o carpe diem, o aproveite o dia, é um aproveitar o dia lembrando que você vai morrer? Lembrando que daqui a pouco acaba? E mais, se a gente está falando de um aspecto monástico, lembre que se você vai morrer, você vai ser julgado, você pode ir para o inferno. Pô, fala minha senhora Erguel, pô Jota, tô aqui para ver um vídeo de relacionamento, você já tá aqui me falando sobre o inferno? Senhora, tá tudo interligado, entendeu? É isso, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, na parte física, psicológica, mental e espiritual. Não existe algo que não seja espiritual. Então vamos pensar nisso também, Messa. Tô aqui para isso também. Mas enfim, você entende então que esse memento mori, assim, pensa na morte, no teu juízo final, aproveita o dia, tipo, faça o seu melhor nesse dia, né? Tenho certeza que quando eles criaram essa fala e essa resposta, eles não acharam que um dia iam pegar o Carpe Diem e usar lá naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, entende? E aí hoje ia virar tatuagem brega, entende? Mas o que acontece então é isso. Nos relacionamentos também existe isso. O Carpe Diem, vou aproveitar, mas não é o memento mori, obviamente, né? Mas é o memento futuris. Não sei nem se é assim em latim, mas ficou bom. Mas lembre-se do futuro. Lembre-se do plano. Lembre-se de amanhã. Entende? Memento domani. Um pouco de latim, um pouco de italiano, mal feito. Mas enfim. Então, tem o aproveitar o dia, mas tem o lembrar-se de amanhã. Né? Pensando no aspecto psicológico desse memento mori carpe diem, o que a gente vai pensar em relacionamentos é o quê? Cara, lembra que esse relacionamento, ele tá indo para frente e até a morte você pare. Lembra que isso pode virar. Aproveita o dia de hoje, mas lembre-se que esse relacionamento pode ser até que a morte você pare. O memento mori. Pode ser até o final da sua vida. Então não dá para só aproveitar o dia de hoje, sabe? Porque também todo mundo fala isso. Ah, eu quero um relacionamento leve. Quero um relacionamento leve. Sim, dá pra você ter um relacionamento leve, mas é dificílimo. É bem difícil. Por quê? Porque são várias exigências. O relacionamento leve é baseado do quê? Muitas vezes, assim, eu quero um relacionamento leve, eu quero casar com um homem rico, bonito, tranquilo, e aí eu viro uma esposa troféu. Vou te dizer, tá? Eu já atendi esposas troféu nessa vida. Também sofrem, tá bom? Não tem quem não sofra nessa vida, entendeu? Não tem quem não sofra. Mas enfim, para eu não me perder aqui demais, voltando. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar no futuro. As mulheres, então, têm a tendência a ver esse próximo passo. Porque elas entendem que o cara pode fazer de tudo agora. Ele pode dar várias provas atuais. Mas o que interessa, como eu já disse aqui várias vezes, é a prova do tempo. Ele vai ter que manter esta palavra. Então, muitas vezes, o que você vai fazer no relacionamento? Beleza, legal, né? Você, minha senhora solteira, tá solteira, tá lá, conhece o cara é bonito, o cara é simpático, o cara puxou cadeira, o cara te leva e busca na sua casa. Ah, beleza, o cara manda mensagem. Até quando? Até quando? Muitas vezes as mulheres esbarram no... Você quer ter filho? Ah, não quero ter filho. O plano do cara é um carpe diem infinito. Não quero ter filho, né? Ah, quer casar, não quer casar, não acredito no casamento. Ah, mas morar junto, importa muito mais o sentimento do que... Importa muito mais o sentimento do que o papel assinado, do que fazer esses ritos. Ah, então se o rito não importa nada, o que você não vai lá e faz? Porque pra ela importa. É a pergunta que eu sempre faço. O cara chega e fala, não, mas pra mim o casamento... Ah, tanto faz o casamento pra mim, assim. Acho que não significa nada. Pô, mas se não significa nada, vai lá e casa então, meu querido. Porque para ela significa. Você daria essa prova de amor? Então muitas vezes fica nisso. É aquele cara que ele é muito legal, mas ele não tem plano futuro e ele não quer ter plano futuro. Mulher é a mesma coisa, tá, minha senhora? Você tá assistindo esse vídeo, você acha que vocês são santa? Agora na tua cabeça, é verdade, os homens não... Vocês também. Às vezes vocês saem com os caras, talvez você até tenha um plano do teu coração, mas não para aquele cara que você tá saindo. Não é mesmo? E aí o que acontece? O cara tá lá, e aí, quero te ver, coisa e tal. Ah, cara estranho.
Nossa, eu tô ficando com o cara me chamou pra conhecer a mãe dele. Que cara estranho, que freak. Não é um cara que tá querendo pensar no pra frente, pensar em planos, e você tá querendo o carpe diem, querendo viver o agora, entende? Então, nesse sentido, muitas vezes nós somos aquela pessoa que nós não gostaríamos, nós tratamos os outros como nós não gostaríamos que nos tratassem. Mas enfim, né? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, todo mundo vai sofrer. Marília Mendonça já deixou muito claro isso em sua música. Mas continuando aqui. Então, nesse sentido, quando nós estamos pensando no relacionamento, tá? As mulheres têm mais tendência a isso, mas os homens também pensam nisso. Tá no relacionamento, vai chegar uma hora que você vai querer provas, né? Provas de que temos o próximo passo, provas futuras, entende? Provas de que as coisas podem dar certo. E aí é aquela hora que muitas vezes o que acontece? Você aproveita o cara, fica lá, né? Você fica com o cara, fica uma semana ou 2 semanas, aí de repente na terceira semana já começa, mas isso aqui não tá legal, entende? Já não tô mais gostando, já faz 3 semanas, faz 1 mês que eu tô com o cara não falou nada sobre relação. É a hora que você começa a se inquietar. Por que o homem não tem tanta essa inquietação também? Porque o homem sabe. E se ele quiser dar o próximo passo, quem costuma dar o próximo passo é ele. Ele vai lá e fala, quer namorar comigo? Ele já consegue fazer isso. A mulher, ela fica meio atada, né? Porque ela não quer pedir namoro. A não ser vocês, minhas queridas senhoras modernas. Tá? Aí é diferenciado. Mas assim, normalmente a mulher não quer pedir o cara em namoro. Não quer ser aquela, ou ser aquela que vai pressionar. O que a gente tem? Quer dizer, mulher não odeia fazer isso, tá? Você, meu querido homem, abençoado que está assistindo esse vídeo aqui, dica de ouro. Se você está ficando com uma mulher há 2 semanas, 3 semanas, vocês estão se vendo com uma frequência de 3 vezes por semana, coisa e tal, isso aí já virou um namoro, para de vergonha na cara. Segunda coisa, a chance dela estar vendo outro cara é mínima, tá? Até a mulher mais saidinha, coisa e tal, começa a ficar com o cara, dificilmente ela vai ficar com outro. Tá? Eu disse dificilmente, eu não disse que é raro, mas a mulher tem uma tendência a ser fiel a ficante, né? Você virou um namorante, como eu já disse aqui. Mas ser fiel a namorante, muito maior do que o homem, muito maior, né? Então, com certeza, será que tá cedo? Se você pensar, quando devo pedir ela em namoro, é porque você já devia ter pedido há 2 semanas atrás, tá? É igual a pergunta, Jota, quando eu devo procurar uma terapia? Se você está se perguntando isso, é porque era bom já fazer terapia já. Já faz terapia, já tira essa dúvida. Faz uma sessão 2, você já descobre se precisa ou não de terapia. Tá bom? Tá? Mas enfim, voltando. Então a mulher, ela fica lá 2, 3 semanas, é o carpe diem. De repente é o memento mori. Não, tem que lembrar aqui que eu vou morrer, tem que lembrar aqui que a vida segue, entende? Então nesse sentido é que muitas vezes a mulher, ela acaba, enfim, esperando um pouquinho e ela, entre aspas, muda. Ela entra no modo... E aí ela não consegue dizer, eu vou falar pro cara. Eu já ouvi isso de paciente minha. Não, mas se eu tiver que falar pro cara, eu já sei a resposta do cara. Aí fica nessa dúvida aqui. Semana passada eu estava conversando isso com a paciente. Fica nessa dúvida. Falo, se bobear ainda acabo com o relacionamento. Entende? Porque o cara não vai querer nada. Falo, aí o cara se sente meio pressionado, meio de má vontade, ele começa a ficar comigo, é isso que eu quero. Ou eu nem preciso falar, porque eu já sei que se o cara faz 2, 3 semanas, faz 1 mês, 2 meses, sei lá, que o cara tá ficando comigo, a gente tá saindo de vez em quando, se tá acontecendo isso, ele não falou nada, é porque ele não quer nada, então eu já vazo, já vou embora. Aí fica nessa dúvida, entende? Por isso que a tendência de a gente buscar provas atuais é mais fácil do que essas provas futuras. Porque prova atual é muito mais fácil. É só o cara ter vontade de te ver, é só a mulher ter vontade de te ver. A prova atual a gente tira com mais facilidade ali, ó, na convivência. A prova futura é mais difícil. E é por isso que eu acredito que hoje em dia as mulheres sofrem mais em relacionamento que o homem. Porque o homem tem na cabeça mais ou menos o quê? Bem, eu vou ficando com as meninas, quando chegar uma que vale a pena, nessa eu boto energia. E provavelmente ela vai namorar comigo. O homem tem essa. Como dizem aquele meme, né? Queria ter a autoestima de um homem feio. O homem tem essa tendência. Por quê? Porque naturalmente ele sabe que se ele ficar 1 mês, 1 mês e meio com uma moça, se ele pedir em namoro, a chance é muito grande de ela aceitar. Então o cara já joga com essa tendência feminina ao relacionamento. A mulher, coitada, hoje em dia, né, já tá muito difícil. Porque vocês já estão jogando com a tendência masculina de não querer nada, de só querer o carpe diem.
Então você fica aparecendo aquele negócio assim, tipo, tem que dar amostra grátis. Ah, dá uma amostra grátis. Sabe, você parece que tem que ficar fidelizando o cliente. Parece mais assim daqui a pouco a mulher, para ficar com o cara, ela vai ter que fazer uma formação em marketing afetivo amoroso. Marketing emocional, entende? Vai ter que fazer um curso disso. Como angariar o seu cliente, como fazer o cliente vir, como fazer uma venda sem parecer que é uma venda, entende? Esse tipo de coisa. Então é por isso que muitas vezes sofre. Mas como eu disse, é uma tendência. Tem mulheres que querem viver o agora e tem homens que querem viver o depois. Só que a sensação que me dá é que o homem, ele quer namorar comigo? Não, então tá. Beijo, tchau. Entende? A mulher ainda fica um pouco mais... Ah, mas ele é tão legal, ele é tão bacana. E aí, quais são os erros, né, que eu falei? Então, essa segunda parte do vídeo ficou bom? Entendeu? Tudo certo nesse vídeo? O que você escreve aqui embaixo. Mas, qual que é o risco? O risco, como eu já disse no vídeo do Homens Conquistam, Mulheres Seduzem, é que o homem, ele tendo essa prova atual, ele se dá por satisfeito. E ele não percebe que a mulher está fazendo todo um esforço para parecer ser exatamente o que ele quer. E depois a mulher vai tirando as garrinhas à mostra, entende? Aí é aquele cara que fala, pô, no começo era bom, agora virou um inferno. É isso, porque muitas vezes, meu senhor, tu não pensou no futuro, tá? Ou você também, minha senhora, tá muito carente, tá muito preocupado com agora, o que que acontece? Arranja um cara que fala o que você quer escutar. Aí você acredita que esse cara é o príncipe encantado, acredita que esse cara finalmente é um cara que me entende. Na verdade, ele não te entende, ele só foi lá e ficou prestando atenção nos seus stories, te seguiu lá no Twitter, entende? Porque pra mim é Twitter, não é mais X, ainda não é X. Viu ali que você estava dizendo, que você está compartilhando e falou exatamente aquilo que você quer ouvir. Entende? Então, quem pensa na prova atual não está errado, mas você tem que pensar na prova atual, tem que ser legal, mas em breve você tem que ir para a perspectiva. Opa, olha aqui, ó. Caindo aqui, ó. Meu suporte, meu grande suporte, que é a isqueira. Parei de fumar, galera. Eu vou falar isso lá no Clube do Membro. Como que eu parei de fumar? Parei de fumar, o isqueiro agora só serve para apoio. Aí o que acontece? E aí o segundo problema, né, a coisa de você pensar sempre no futuro, é que você acaba botando tudo em perspectiva e relativismo de um futuro possível. Ah, mas o cara é sério, o cara tem família, o Instagram dele tem um monte de cachorro, vai na igreja, o cara é um cara legal, bacana, bababá, ele conversa bastante comigo, mas ele não me assume. Mas por causa de todo esse pacote, deve ter um jeito que eu consiga conquistar ele, que daí eu vou ser essa mulher para viver essa vida maravilhosa que ele tem. Ou seja, muitas vezes o sujeito é legal, é bacana, tudo isso, mas atualmente ele está sendo um escroto. Com você ele está sendo um escroto. Às vezes é até amigo da amiga, tem boa credencial, mas está sendo um escroto com você. Não está sendo legal agora. Mas por causa de uma promessa de um futuro possível, você acaba engolindo um sapo agora, minha senhora. É aqui, veja só que aqui tudo se interliga, é aqui que entra aquele meu vídeo. A pior postura que a mulher pode ter, que é o vamos ver onde vai dar. Vamos ver onde vai dar isso daqui. Não, agora não tá bom, mas eu acho que ele vai melhorar. Como eu disse, a mulher gosta da prova do tempo, certo? O que vai acontecer nesses momentos é o quê? A mulher fala, não, eu ainda estou avaliando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 7 meses. Já dá um ano, tá lá, fiel a namorante, o cara não deu prova nenhuma. Não, mas também não podemos se precipitar. Porra, não dá, né? Não dá, né? Então esse é o risco, tá? Enfim, para concluir o vídeo aqui, espero que tenha ficado claro. Temos que pensar no agora e temos que pensar no depois. Homens pensam mais no agora, mulheres pensam mais no depois, mas isso não é uma regra geral, é só uma tendência, tá bom? Segunda coisa, o que eu falei aqui tem ciladas nesse pensar agora e ciladas no pensar depois, tá bom? Às vezes a pessoa fala exatamente o que você quer ouvir e você entra num relacionamento com alguém que não vai te dar segurança a longo prazo. Ou então, você fica esperando uma pessoa que não está dando provas que não vai ser bom, você fica esperando, entende? Mas enfim, pense nisso. E principalmente, o que eu quero que você pense, qual que é o exercício de hoje? Faz tempo que eu não faço exercício, né? Exercício de hoje, tá? Qual que é a cagada que eu faço aqui? Qual que é o ponto? Qual que é o meu ponto cego nessa questão? É o agora ou o depois? Em qual aspecto? Entende? Ah, Jota, eu sempre, fala minha senhora, Jota, eu sempre fico com um cara fudido de grana. Sempre uns caras quebrados de grana, pede dinheiro emprestado. Às vezes é isso. Quando você conhece o cara, você meio que faz um pano, você passa panos quentes, é uma vista grossa para a questão financeira do cara. Não, mas ele vai melhorar, porque você tá afim do cara. Não, mas eu vou ajudar ele, porque eu vou financiar
uma bis no meu nome, aí vai, né? Aí a gente se lasca. Ou então você é homem, ou então você é mulher. Não, meu erro é agora. Sabe, eu ainda acredito que eu bato o olho, sabe aquela coisa assim? Intuição feminina não falha. Se a intuição feminina não falhasse, minha senhora, meu Deus do céu, o mundo seria muito mais organizado. Assim como a intuição masculina. Falha sim. Então às vezes você olha, eu gostei do cara. Eu sei escolher. Às vezes você não sabe tanto escolher assim, minha senhora. Aí você enfia os pés pelas mãos. Tá? E qualquer coisa, Jota, tô precisando de mais ajuda, minha senhora, é só clicar aqui embaixo. Agende o horário comigo, tá bom? E você marca o horário, pode ser terapia de 1 hora e a gente faz aí a nossa terapia, ou pode ser, né, a segunda opção, atendimento pontual de 1 hora e meia. A gente senta e conversa. Tem pessoas que fazem terapia e sentam comigo e conversam. Tem pessoas que já fizeram terapia, sentam comigo e conversam por 1 hora e meia. Tem gente que está fazendo direção espiritual, está fazendo várias coisas assim, mas quer sentar comigo e conversar 1 hora e meia, tem essa possibilidade. É só clicar aqui embaixo, tá? É isso. Chega por hoje, que os vídeos estão ficando longos, né? Meu Deus, falo lá mais que o Homem da Cobra. Chega por hoje, tá bom? E, óbvio, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Espalhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. E espalhe, mas espalhe mesmo, tá? Porque quanto mais você espalhar, mais gente vai ficar sabendo do meu evento dia 8 de novembro em São Paulo, que daqui a pouco as vagas estarão sendo abertas, tá? As inscrições estarão sendo, foi péssimo. As inscrições serão abertas em breve, tá? Beleza? É isso, um grande abraço. Tchau, tchau.